os versículos pares, amém? Certo dia o povo fez queixas amargas contra o Senhor. Ao ouvi-las, o Senhor ficou muito irritado e fez com que um fogo terrível deflagrasse no acampamento e consumiu as extremidades do arraial. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mais um mês e meio, até sair pelas caminhas, até que compartilheis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, e deixaste no meio de nós, e choraste diante dele, dizendo: por que saíste? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dá-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Onde é tantas ovelhas, hoje para dar carne, e encher para todos eles, ainda que apanhassem todos os peixes do mar, não bastavam para eles. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, se há de cumprir ou não. O Senhor fez tocar o grande rosto do lado do mar, e achou consigo panos e codornizes, e fez cair ao redor do acampamento, e toda a volta do acampamento, uma exceção de um dia de caminho, havia grande de algumas de codornizes. Durante todo o dia e toda a noite, e ainda no dia seguinte, o povo andou a apanhar codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos, e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso, o nome
Daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, fala conosco nesta noite tão abençoada que o Senhor preparou para nós. Mostra-nos a tua vontade, esclareça a tua palavra e nos encha com ela, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O título dessa mensagem dessa noite é Kibroth Hattaavá, túmulo da cobiça. Vamos repetir? Kibroth Hattaavá, o túmulo da cobiça, ou o desejo insaciável, incontrolável, o desejo da carne, nos leva a contaminar e a apodrecer e morrer na própria cobiça, o desejo carnal. Veja comigo esse contexto histórico. O povo, com aproximadamente 2 milhões de pessoas, aqui fala de 600 mil homens, se colocar, sem contar as mulheres e crianças, que dá em torno de 2 ou 2 milhões de pessoas, estavam 11 meses parados diante do Monte Sinai, e ali Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos. Ele também construiu o tabernáculo, eles têm já um local para adorar, estão agora protegidos com uma coluna de fogo à noite, que protegia contra o frio, e pelo dia uma coluna de nuvem, que dava sombra e protegia contra o sol. Eles estão ali, supridos pelo maná de Deus. Deus tem sustentado o seu povo ali, esses 11 meses, e agora uma nuvem se levanta, e o povo tem que sair em direção ao guia, que era Deus, através daquela nuvem que o protegia. E o povo agora aqui observa que é hora de sair, é hora de caminhar. A distância da onde eles estão até a terra prometida, Canaã, é em torno de 30 dias. Se a gente vê de avião, pode passar, de avião é 46 minutos hoje, né? 46 minutos, de carro 9 horas. Mas sabe quanto tempo eles ficaram? 40 anos, andando em um labirinto no deserto, porque o povo desobedeceu o Senhor. Moisés mandou 12 espias, 10 espias vieram com notícias ruins, dizendo que tinham gigantes, e eles ficaram lá 40 dias espiando, e por 40 dias virou 40 anos no deserto. E aquele povo que estava no deserto, somente 2 homens daquela geração saíram, Josué e Caleb. Todos foram mortos no deserto. Só a geração que nasceu no deserto conseguiu avançar para a terra prometida. Veja comigo o capítulo 11, versículo 1, observe o texto. Diz o seguinte: certo dia, o povo fez queixas amargas contra o Senhor. Ao ouvi-las, o Senhor ficou muito irritado e fez com que o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades. Aqui não tem um relato que matou alguém, mas foi um fogo assustador. Eles ficaram com medo. Que fogo era esse? Pode ser que tenha queimado algum mato ou algumas tendas, mas o povo entendeu o recado de Deus e o perigo em que eles estavam se metendo ao se queixar com Deus. Observe que aqueles que são de espíritos inquietos e descontentes sempre estão encontrando algo com que brigar ou reclamar. É provável que nem todos os que reclamaram tenham concordado, mas a maioria reclamando contamina todo mundo.
Até Moisés caiu nesse erro de reclamar. Eu não li essa parte de Moisés, eu dei uma avançada, porque eram 33 versículos, ia cansar a igreja. Mas o relato de Moisés falando com Deus é muito pesado. Eu não consigo levar esse povo. E aí Deus preparou 70 homens e distribuiu o Espírito de Deus entre eles para ajudar Moisés. Pode ser que ele estava com estafa, cansado demais de estar liderando aquele povo, e agora tem 70 pessoas para auxiliar Moisés, mas as reclamações sempre continuaram, sempre avançando e reclamando o povo. É provável que eles estavam reclamando porque tenham sido removidos do Sinai, se acostumaram 11 meses ali, queriam ficar por ali mesmo, estava tudo certo. Mas não, tiveram que andar, caminhar, e tinha gente de tudo que é idade, criança, idoso, jovem, e eles tinham que andar. Quem ficava para trás, perigo, porque não tinha maná, não tinha proteção da coluna, iam perecer, iam morrer. Eles podiam estar reclamando também, porque estavam andando muito, e começaram a reclamar, cansado do trabalho pesado. Você começa a reclamar, não tem jeito, está faltando água, está faltando muito sol, está chovendo. Essa reclamação é perigosa, e a gente tem que tomar cuidado de não ficar reclamando muito. O que é queixar-se? Veja comigo, é uma atitude de murmurar algo que viu ou que tenha experimentado. Queixar é reclamar, murmurar. Nem toda queixa é injusta. Eu sei, você pode reclamar com razão, mas a maioria da queixa é uma afronta contra Deus. Quem se queixa da bênção de Deus? Eles estão desprezando, falando: esse maná de novo. Tudo bem, comer maná todo dia não deve ter sido fácil. E eles davam um jeito, né? A Bíblia fala que eles faziam bolo de maná, faziam pizza de maná, fazia salgado de maná, cachorro quente de maná, milho de maná, tudo era maná. Eles não queriam mais saber de maná. E um dos estrangeiros que estavam acompanhando o povo de Deus, que muita gente que estava no Egito acreditaram na questão do sangue nas portas, confiaram porque viram os milagres, reconheceram: é o único Deus todo-poderoso que vai tirar esse povo aqui, só pode ser o maior Deus de todos os tempos, e embarcaram junto com o povo de Israel. Mas aqui no meio do caminho começaram a reclamar, e contaminou até o povo de Deus. Até o próprio Moisés foi contaminado e começou a reclamar com Deus. Nem toda queixa é injusta, mas na maioria a gente tem que ter cuidado. Quem reclama do seu próprio pecado? Obrigado, filho. Olha o que diz Lamentações 3,39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. É inegável, no entanto, que sofremos com esse pecado de reclamar. Reclama da esposa, reclama da louça, reclama do carro que está ruim, reclama do tempo, reclama se está calor, se está frio, reclama se a economia está indo ruim, reclama do trabalho, meu trabalho é ruim, reclama quando está desempregado, agora não tenho trabalho, reclama dos times de futebol que estão ruins, reclama do Brasil, da seleção, dos jogadores, da família, reclama do pastor, da igreja. Se deixar a gente reclamar, vai ser difícil a gente ter outra conversa, só vai ser reclamação. Somos pecadores que reclamam, e o pior é que nós não nos importamos de murmurar sem motivo. Deveríamos nos preocupar com essa murmuração, pois tem o poder de matar a nossa vida. O problema é que
Não é tão fácil perceber e assumir que somos murmuradores. Quem já assumiu aí que reclama demais, que é o murmurador? Difícil, não, eu reclamo com razão, não tem nenhum problema reclamar, mas muitas vezes, sem razão, nós não assumimos que estamos reclamando de boca cheia. Olha o que diz Deuteronômio 9:22. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote Hatavá, provocaste muito a ira do Senhor. Em Taberá, a gente viu, está logo no primeiro versículo, reclamaram, se queixaram. Nós não temos exatamente por que eles estavam reclamando, são suposições, conjecturas. Mas aqui, em Massá, reclamaram porque não tinha água. Em Quibrote Hatavá, reclamaram porque queriam carne. Eles provocaram a ira do Senhor. Olha o versículo 5. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, era de graça. E que saudade! Eles estão saudades do passado deles, de escravidão, do pepino. Olha o que eles estão querendo voltar, o desejo deles, de melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. E eles não continuam, mas agora acabaram-se as nossas forças, estamos fracos, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é essa desgraça desse maná. Era isso mais ou menos, a reclamação deles agora. Reclamar da bênção do Senhor é muito perigoso. Se Ele está te dando, te está suprindo, agradeça a Deus, glorifique a Deus. Esse momento que o texto mostra como esses homens foram ingratos, orgulhosos e maldosos, ao ponto de desejar voltar à escravidão, ao invés de olhar para frente, para um recomeço e agradecer pela tamanha salvação que Deus operou através das suas mãos. Eles estavam sofrendo, quer ver? Êxodo 3, 7 e 8, olha o que diz: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito, ouvi-os do que? Queixarem-se dos seus opressores, e sei bem o que eles sofrem, por isso estou decidido a ir e libertá-los do poder dos egípcios. É uma reclamação que Deus ouviu. Então nem toda reclamação, queixa, podemos observar negativamente, porque eles estão sofrendo e Deus ouviu. Mas agora eles estão reclamando para voltar. Eles esqueceram desse sofrimento aqui, do que eles estavam vivendo aqui no Egito. Podemos comparar esse momento como o desejo do povo sendo atendido. Foram libertados, eles saíram do estado de escravo para livres, e agora desejavam voltar a ser escravo para comer pepino, alho, cebola, com saudade do passado. No verso 31 e 33, novamente Deus cumpriu a sua palavra, e Deus deu a carne que eles tantos exigiam, Deus concedeu a eles. Veja comigo, o Senhor fez soprar um vento forte do lado do mar, que arrastou consigo bandos de codornas, são pássaros, dizem que é da família perdiz, e as fez cair ao redor do acampamento. A toda a volta do acampamento, numa extensão de um dia de caminho, havia até 1 metro de altura de codornizes diante deles. Algumas versões falam que era 1000 quilos cada família apanhou. Imagina! E Moisés estava pensando, como o Senhor vai dar carne para esse povo por 1 mês? É impossível, não tem vaca aqui, não tem nenhum animal aqui é deserto. E Deus soprou o vento e trouxe aquelas aves. Olha como era a ave que eles comiam. Soprou o vento e eles comeram. Poderiam comer por 1 mês, até enjoar, até a carne sair pelo nariz.
Imagina isso. Que duro. Que coisa difícil, hein, gente? E ele continua falando, né? Durante todo o dia e toda a noite, ainda no dia seguinte, o povo andou a apanhar codornas. Ninguém ajuntou menos de 1.000 quilos e espalhava as codornas ao redor do acampamento para secar. Meu Deus do céu! Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, podemos chamar de epidemia, que eles tiveram lá dentro. Aproximadamente 600.000 morreram nessa epidemia. Muita gente morreu. Muita gente morreu com o desejo da carne, a cobiça da carne. Por isso o nome daquele lugar chamou Kibroth Hattaavah, que quer dizer a sepultura do desejo, pois ali foram sepultados que estavam loucos de vontade da sua cobiça de comer a carne. O povo que foi liberto da escravidão do Egito está tendo desejo de voltar para trás, voltar para lá. Podemos comparar também como um cristão que se converteu e quer voltar para a sua velha vida de escravidão, ansiando por práticas pecaminosas, desejando e saudade dos seus vícios pecaminosos, seus vícios nojentos. Quando estamos sendo salvos do sofrimento e sendo levados para um outro patamar, tipo o Bruno Henrique diz, né? Um outro patamar, é uma outra vida com Deus, um outro momento, um outro estilo de vida. Nós temos que confiar que o caminho de Deus é o melhor plano para a nossa família e seguir o plano de Deus, que sempre será maior que imaginamos. Diante de todo esse texto, eu queria abordar duas aplicações. A primeira, o que pode te levar de volta para o Egito? A murmuração alastra como uma doença contagiosa, e o desejo da carne, a falta de fé, a ingratidão, coloca você no caminho de volta. Imagina todo aquele povo tendo que voltar, porque queriam o pepino, queriam o alho, queriam a comida do Egito. Quem ia abrir o Mar Vermelho para eles? Quem ia sustentar eles até chegar ao Egito? Parece uma loucura, uma aberração dizer que quer voltar para o pecado, voltar para trás, andar para trás. Mas muitas vezes na nossa vida parece que queremos voltar para o pecado, brincamos com o pecado, flertamos com o pecado, olhamos para o pecado e desejamos. E isso contamina você. Ou alguém está te contaminando. O perigo da provocação de olhar para trás. Deus está te mandando ir para frente. Deus te conduziu para ir para uma terra maravilhosa, e você está querendo sair com seus velhos amigos, voltar àquela época pecaminosa, sem juízo, sem nenhum tipo de domínio próprio. Viver novamente preso à escravidão, preso ao pecado, em correntes. O inimigo, ele está ao derredor. Ele tenta de várias maneiras nos atrair para o passado, como se tivesse alguém na tua corcunda, soprando no teu ouvido. Volta, vamos sair, vamos curtir, vai trair sua esposa. Vem para o vício de novo, é bom, é mó barato, você vai curtir muito. Ninguém te ama. Ele está soprando o inimigo através das mídias, aparece do nada imagens pornográficas,
e aquilo te seduz, aquilo te envolve, e você dá mais um clique, mais outro, acha que ninguém vai saber, mas daqui a pouco você está tão envolvido com aquilo que não consegue mais sair. É o Egito te puxando de novo, as coisas do mundo te atraindo de novo, e você está provocando a ira de Deus. Não brinque com Deus. Vá em frente, vá para frente. Olha o que 2 Pedro 2:20 diz: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam num fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Cuidado, você está indo em frente, nós estamos indo para frente, mas cuidado com aquilo que está ao teu redor, te provocando. Cuidado com falsos amigos que estão chegando próximo de você, colocando ideia na sua mente, no seu coração, para retroceder, para voltar atrás, para quebrar os mandamentos de Deus, a verdade de Deus, os princípios de Deus. Não dê margem para o inimigo atuar na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir você. Você não é culpado. Eu não sou culpado de seguir em frente e deixar quem quer voltar atrás sozinho. Eu não vou voltar mais. Eu posso até tentar ajudá-lo, mas se ele está me levando também, eu não posso dar a mão e ir com ele. Não dá mais. Sinto muito, me larga. Eu não quero mais voltar para trás, eu quero ir adiante. O mundo te puxa. Às vezes são até músicas profanas que te levam ao passado de como você era, e você brinca com o teu passado. Você pode testemunhar do teu passado, de como você era e agora é diferente, como Deus te mudou, mas nunca querer retroceder, nunca querer voltar às práticas do pecado, porque Deus te tirou lá, Ele te arrancou de lá com o seu poder, Ele te arrancou do Egito com a sua forte mão e te trouxe, e está te levando junto com Ele. Não volta. Não fique com quem quer ir para trás, na roda dos escarnecedores, com conversas profanas. Você tem que ir em frente. E por último, a segunda aplicação sobre esse texto que eu queria compartilhar com os irmãos: como seguir até a terra prometida. Vamos repetir? Como seguir até a terra prometida. Cadê a terra? Você consegue ver? Aonde ela está? Será que a gente tem que olhar assim para o horizonte, ou olhar vertical, para cima, para o céu, para a nova Jerusalém celestial? Porque naquela época o povo queria sair do Egito e ir para a terra que mana leite e mel, Canaã, uma terra onde eles iam viver juntos, em comunhão, em adoração a Deus. Mas isso é só a sombra da realidade, que é a terra prometida, que Ele já preparou antes da fundação do mundo, que é as mansões celestiais, que nós vamos chegar lá ainda. A terra prometida
tinham muitos obstáculos. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram pelas 10 pragas, eles tomaram a água lá que Deus purificou, que era salgada, as águas de Mara. Eles foram andando com o povo, a nuvem guiando eles. Eles tiveram que comer do maná, beber da água que Jesus era aquela pedra que Moisés, em vez de falar, a rocha, bateu na rocha e por isso não entrou na terra prometida e só contemplou, só avistou a terra e falou: Senhor, não é possível, eu quero pisar nessa terra. Moisés, não, tu me desobedeceu, mas foi uma coisinha, aquele povo me atormentou muito. Aquele povo reclamava muito, me tirou de si, uma hora eu reclamando tanto, que queriam água. Eu dei uma batida, e da primeira vez o Senhor falou para eu bater, eu confundi. Mas não teve jeito. Vai só ver. Mas eu mesmo vou fazer teu sepultamento. Escondeu ele para não ser idolatrado. Levou ele. E quando a gente está lendo o Novo Testamento, né, irmão? Quando eles sobem, Jesus, Tiago, Pedro e João, eles têm uma revelação naquele monte, que eles verem não só Jesus, eles viram também os profetas todos representados por Elias. Eles viram também a lei do Senhor através dos 10 mandamentos e tudo que Moisés viveu através de Moisés. E Moisés está ali agora, e se você perceber, o monte da transfiguração fica em Canaã. Então ele também entrou, mas ele foi em outro patamar, porque ele entrou já direto para a cidade celestial, aonde tem ruas de ouro, aonde não vai haver mais choro, doença, dor, sofrimento, aonde não vai ver mais o nosso passado nos perseguindo, nos atormentando. Lá acabou, é o ponto final para adorarmos o Senhor eternamente, a eternidade de Deus com Ele. Glorificaremos o Senhor, exaltaremos o nome dEle para sempre. É uma alegria demais chegar ao final com Deus, a caminhada com Deus. Não desista, não volte atrás, não recue. Mesmo que todos te abandonarem, você não vai recuar. Mesmo se a esposa sua não querer mais andar contigo, você vai. Se os teus filhos não quiserem andar contigo, você vai. Se eles quiserem voltar, você vai. Se os seus amigos quiserem voltar, você não vai, você vai para a terra prometida. A salvação é única. Você não pode salvar alguém. A salvação é única, é individual. E quem salva é Jesus. Vai em frente. Vai com Ele, vai em frente. Olha o que diz Filipenses 3,13 para acabar: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Siga em frente, não desista. Siga em frente. Quem ficou para trás e quiser voltar, vai te encontrar. Você pode ajudar quem ficou para trás, mas nunca retornar para viver no passado. Viva o futuro sempre com Deus. Viva para Ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Se coloque diante do altar de Deus, diante da caminhada com Deus e diga: Senhor, me ajuda. Deus, estamos aqui, Senhor, juntos, nessa noite. A caminhada pode ser difícil,
passado nosso pode ser terrível pelas coisas ruins que vivemos, mas o nosso futuro é glorioso contigo. Nosso futuro, nosso presente é maravilhoso contigo. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero mais recuar. Abençoa a tua igreja nessa noite. Cada um de nós, com a responsabilidade única, individual, possa decidir seguir em frente e não voltar atrás. Que o pecado não tenha domínio de nos escravizar, de nos prender no passado, mas porque o sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus nos purificou de toda a nossa imundície, de todo o nosso pecado, de toda a nossa contaminação do passado. Nós somos limpos, regenerados, justificados e santificados, e um dia seremos glorificados e viveremos contigo na nova Jerusalém que descerá para buscar a sua igreja, para nos buscar outra vez da morte, como o Senhor fizer chamada, nós nos encontraremos, e a nova Jerusalém, a nova Canaã, entraremos jubilosos, alegres, com o nosso coração cheio da tua presença, do teu poder, inundados. Nós te louvamos, Deus, por essa noite. Tem misericórdia de muitos amigos, de muitas pessoas que recuaram, que desistiram, que voltaram para os seus pecados. Deus, dê uma segunda chance. Deus, visita, Deus, cada pessoa que voltou atrás desse momento, da nossa família, parente. Deus, tenha misericórdia, visita, Senhor, e mostra que o passado é um erro e que devemos seguir em frente. O futuro nos espera. Nos ajuda, Deus, a persistir, não desistir. Coloque em nosso coração a vontade tremenda de estar sempre contigo. É o que eu te peço nessa noite. Graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Não queremos reclamar e murmurar, queremos só ser gratos. Gratidão pelo que o Senhor fez em nossa vida. Nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite, pois Deus é bom. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé nessa noite? Adora o Senhor.